Bom dia, professor. Eu vou falar sobre o que foi a Era Vargas. A Era Vargas corresponde ao período de 1930 a 1945, em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Esse período foi um marco na história brasileira, em razão de inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto social como econômica. Esse momento histórico foi dividido em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Oi, eu sou Olivia Oliveira e eu vou falar sobre as fases da Era Vargas, que foi dividida em 3. A primeira delas é o governo provisório, que começou em 1930 e terminou em 1934. Essa fase teve início com a Revolução de 1930, que marcou o fim da República Oligárquica e a chegada de Getúlio ao poder, iniciando assim a Era Vargas. Ainda no governo provisório foi instituído um novo Código Eleitoral, tornando o voto secreto e permitindo a participação feminina nas decisões políticas. Além disso, o Estado criou a valorização do café brasileiro, que sofria com a crise de 29, com o intuito de favorecer os cafeicultores paulistas. A segunda fase foi o governo constitucional, que começou em 1934 e terminou em 1937. Esse governo ele começou com a implantação da Constituição de 1934, fruto da Revolução Constitucional e prévia de outras medidas, um mandato de 4 anos. Essa fase ela foi marcada pela divergência de 2 grupos, A e B, que é a Ação Integralista Brasileira de extrema direita e com um cunho fascista, tendo Plínio Salgado como o principal líder. E a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, com viés comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, que foi considerada ilegal pelo próprio Getúlio. Posteriormente, alguns membros da ANL eles articularam um conflito armado com o intuito de revolucionar o país, que ficou conhecido como Intentona Comunista, e foi fortemente reprimido por agentes do governo, com muita perseguição e prisão. É importante lembrar que Vargas assumiu uma figura anticomunista e utilizou esse momento de perseguição como uma justificativa para colocar o Brasil em estado de sítio, que é quando o poder executivo assume o controle de outros poderes e de liberdades individuais. Além disso, nessa fase do governo, ocorre também o chamado Plano Cohen, que foi um plano comunista para dominar o país. Contudo, se tratava de um documento falso que foi elaborado para se iniciar o Estado Novo, que é a terceira fase. Bom, o Estado Novo, a terceira fase, começou em 1937 e foi até 1945. E uma das principais medidas dessa última fase foi a imposição de um novo código de leis, a Constituição Polaca, que contava com medidas autoritárias e ditatoriais. E nesse cenário, eles visavam ganhar o apoio da população, sobretudo da classe trabalhadora. Foi por isso que Vargas criou a CLT, que foi um consolidado de leis trabalhistas e a regulamentação do trabalho. Além disso, foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalhava para passar uma imagem popular de pai dos pobres, como Getúlio era conhecido, com a intenção de conquistar mais ainda a população. No campo econômico, Vargas intensificou o processo de industrialização brasileira com a criação de empresas bastante conhecidas atualmente, como a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo. Oi, eu sou a Yasmin e eu vou falar sobre as características durante a Era Vargas. A Era Vargas dá para se perceber muito a centralização do poder que Vargas fazia, que ao longo de seus 15 anos ele tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ela ficou bem evidente durante o Estado Novo. Ele também implementava bastante políticas trabalhistas. Para isso, ele criou o Ministério do Trabalho e concedeu direito aos trabalhadores. Essa era uma forma de reforçar o seu poder, aproximando-se das massas. A propaganda política também era uma ótima forma de ressaltar as qualidades do seu governo. E essa era uma marca muito forte de Vargas, e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A sua capacidade de negociação política também não surgiu do nada. Ela foi sendo construída e aprimorada ao longo da sua vida política. Vargas ele tinha uma grande capacidade de conciliar os grupos
opostos do seu governo, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. Essa postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período, ela também pode ser relacionada ao populismo, principalmente por causa da relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, a defesa da união das massas, a liderança baseada no seu carisma e o sistema partidário frágil. Bom dia, eu sou a Tainá e eu vou falar sobre as causas e consequências da Era Vargas. Bom, antes da Revolução de 1930, o país era governado pelas oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo. E através de eleições fraudulentas, essas oligarquias se mantinham no poder e conseguiam alternar os políticos de seus interesses. E essa república ficou conhecida como a República do Café com Leite, e ela gerava um descontentamento dos militares, que eles tentavam moralizar o país. Nas eleições de 1930, os mineiros e os paulistas entraram em um sério conflito. Era a vez de Minas Gerais escolher o candidato, indicar o candidato, mas São Paulo apresentou um candidato chamado Júlio Prestes, e descontentes com isso, muitos políticos mineiros resolveram apoiar a oposição da Aliança Liberal. Então, eles começaram a apoiar e a votar no gaúcho Getúlio Vargas. Agora eu vou falar sobre as consequências da Era Vargas. Bom, as principais consequências da atuação de Vargas no governo foi a centralização do poder e, consequentemente, o enfraquecimento das oligarquias regionais, especialmente São Paulo. E também a modernização econômica, sobretudo após a crise de 29, que exigiu uma aceleração na política de substituição de importações, o que resultou no desenvolvimento da siderúrgica e metalúrgica. Outra consequência foi a insatisfação de São Paulo, que exigia uma Assembleia Constituinte, já que Getúlio Vargas governava provisoriamente e tinha o apoio do Exército, né? Então, ele tinha dissolvido o poder legislativo. A importância da Era Vargas. A Era Vargas compreendeu-se entre os anos 1930 até 1945 e 1951 até 1954. Foi muito importante para a história brasileira porque, através da Era Vargas, podemos entender como aconteceu o desenvolvimento econômico do país e também o modelo político do país. Nesse período, ocorreram importantes conquistas sociais, como o direito ao voto feminino, os direitos dos trabalhadores e a previdência social. Mas também nesse período, o populismo e o paternalismo político tiveram seu auge, o que influencia até os dias de hoje a forma como vemos a política no nosso país. O fim da Era Vargas. O fim da Era Vargas se deve principalmente por conta da perda de apoio militar de Getúlio Vargas, e isso ocorreu por conta da contradição que existia entre o Brasil estar lutando por uma democracia na Europa, mas internamente viver um regime de ditadura. Além disso, os militares e a elite econômica brasileira temiam que Vargas se aproximasse muito ao operário urbano. Por conta do ultimato dos militares, Vargas foi forçado a renunciar, deixando José Linhares como um sucessor. Em 1945, uma nova eleição já estava sendo marcada, e nessa nova eleição, Eurico Gaspar Dutra ganhou como presidente e também durante seu mandato, ocorreu uma nova Constituição. Em 1951, Vargas ele volta à presidência por meio do voto direto, mas ele fica 3 anos e meio no poder e em 1954 ele se suicida. Oi! Eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos do governo de Vargas. Primeiro eu vou destacar os pontos negativos, né? Uma delas foi a ofensa à democracia brasileira com tanto de golpes que o nosso país sofreu para Vargas continuar no poder. Entre outras coisas relacionadas a poder legislativo e etc. Os conflitos com aqueles que eram opositores ao seu governo. A greve da classe operária, ela também era proibida. Existia um controle sobre todos os sindicatos.
Todos os grevistas, eles eram oprimidos e Vargas ele também possuía muitas tendências fascistas. O regime ditatorial em si e a perseguição aos sindicatos trabalhistas, proibindo manifestações contrárias à ditadura dele. O governo de Vargas, ocorreu muita opressão àqueles que não estavam ao seu lado e que não concordavam com as suas ideias. Ou existia pouca liberdade. Apesar disso tudo, também teve seus pontos positivos que ajudou no nosso país, né? Que foi a consolidação da industrialização no Brasil, a criação do CLT, a consolidação das suas leis trabalhistas, né? A criação da Petrobras e da empresa de minérios do Vale do Rio Doce, o dirigismo estatal, a preservação de riquezas nacionais com o tema O Petróleo Nosso. Também ocorreu a criação do Estado Novo e dos direitos das mulheres e a criação de vários ministérios. Apesar dos seus pontos ruins, Vargas ele também acabou ajudando um pouco o nosso Brasil em questões econômicas e em questão de leis trabalhistas, por causa que ele ajudava o povo, ajudava a massa, né? Criando seus benefícios trabalhistas e etc. para a gente ficar do lado dele e fingir que nada estava acontecendo.